Paz e graça, Deus abençoe a vida de cada um mais uma vez. Nós estamos aqui. Eu quero caminhar para mim concluir aqui o Evangelho de Marcos. Como é uma visão panorâmica, não tem como nós pegarmos todos os capítulos, versículos, dentro de um estudo mais aprofundado, mas eu queria caminhar para a conclusão aqui do Evangelho de Marcos, principalmente a partir do capítulo 15 em diante, que vai falar: o servo consuma a sua obra. Jesus veio com o propósito de cumprir aquilo que o Pai havia designado. Jesus veio e ele então deixou a sua glória, esteve entre nós e cumpriu tudo aquilo a qual ele deveria viver. E Marcos, como ele traz dentro do seu livro, mostrando Jesus como servo, e no final de tudo Jesus consuma a obra que Deus o designou para fazer. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, Jesus diz bem assim: eu te glorifiquei na terra, disse Jesus a seu Pai, consumando a obra que me confiastes para fazer. Jesus sabia qual era o propósito, que ele estava aqui, que ele veio a este mundo, e ele então cumpriu tudo aquilo que o Pai o havia ordenado. Existe dentro do Evangelho de Marcos acontecimentos na última parte, que é o ponto culminante dentro do relato do Evangelho de Marcos, para confirmar cada vez mais a sua mensagem. E a partir do capítulo 15, 21 ao 41, Marcos vai mostrar a morte do servo. Jesus sendo então levado, essa sessão de Marcos refere-se às 3 horas específicas. A terceira, Marcos capítulo 15, 25, a sexta hora, Marcos 15, 33, e a nona, Marcos capítulo 15, 33 e 34. Os judeus calculavam as horas das 6 da manhã até as 6 da tarde. Assim, a hora terceira corresponde a 9 horas da manhã, a hora sexta ao meio-dia e a hora nona às 3 horas da tarde. Marcos ele segue o sistema judaico, mesmo que ele está escrevendo a um povo romano da sua época ali, Marcos segue o sistema judaico, enquanto o apóstolo João emprega o sistema romano em seu evangelho. Isso significa que a hora sexta em João 19, 14 corresponde às 6 horas da tarde. Então não há conflitos em questão dos evangelhos, de forma nenhuma. É porque Marcos ele segue então o horário, a norma judaica de ver o sistema judaico, a hora. Vamos lá. A hora terceira, que é o momento, de acordo com a lei, o condenado deveria carregar sua própria cruz, ou pelo menos a viga principal, até o local de execução. E Jesus não foi exceção. Saiu do pretório do Pilatos, levando consigo a sua cruz, mas não conseguiu prosseguir, de modo que os soldados ordenaram a Simão Cirineu que carregasse a cruz para ele. Os oficiais romanos podiam recrutar homens para lhe prestar serviço, e a forma como usava esse privilégio só fazia aumentar a indignação dos judeus. Então, a partir daqui, do capítulo 15, 21 ao 32, é a hora terceira, que nós vemos aqui, que são 6 horas, a hora terceira aqui, que corresponde a 9 horas da manhã, quando Jesus então passa a ser então martirizado e levado até o Gólgota. E a hora sexta, que Marcos revela aqui no versículo 33, foi ao meio-dia, que é uma escuridão, meio-dia, que houve uma escuridão miraculosa, cobriu a terra, e toda a criação compadeceu-se do Criador em seu sofrimento. Não se tratou de um fenômeno natural, como uma tempestade de areia, um eclipse, mas sim de um verdadeiro milagre. Viu, irmãos? Ao meio-dia houve uma escuridão. E a hora nona, Jesus fez 7 declarações, enquanto estava na cruz. 3 delas antes de sobrevir a escuridão,
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está registrado em Lucas capítulo 23, 34. Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. E mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. João capítulo 19, versículo 26 e 27. Quando desceram as trevas, houve silêncio na cruz, pois nesse momento Cristo foi feito pecado por nós. Na hora nona, Jesus expressou a agonia de sua alma ao clamar da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É uma referência do Salmo 22:1. A escuridão simbolizou o julgamento que experimentou ao ser abandonado pelo Pai. Como de costume, as pessoas não entenderam suas palavras e pensaram que estavam clamando por Elias, o profeta. As trevas cobriram não apenas a terra, mas também a mente e o coração do povo nesse momento. Aqui, caminhando para o final, Marcos vai então falar sobre o sepultamento a partir do capítulo 15, do 42 ao 47, e depois no capítulo 16, Marcos já vai mostrar a ressurreição do servo, que é Cristo. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4:25. Um salvador morto não pode salvar ninguém. A realidade. A ressurreição de Cristo dentre os mortos é a parte tão essencial do Evangelho quanto sua morte sacrificial na cruz. Na verdade, no livro de Atos, vemos a igreja dando testemunho principalmente da ressurreição de Cristo. Então, Marcos também traz consigo revelando a ressurreição do servo Jesus Cristo. E no final, capítulo 16, 19 e 20, a ascensão de Jesus. Eu queria destacar aqui para mim concluir, o Evangelho de Marcos apresenta um paralelo extraordinário com a passagem sobre o servo em Filipenses capítulo 2. Se você ler Filipenses capítulo 2, vai falar, ele veio como servo. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, do 1 ao 7. Ele morreu numa cruz, Filipenses 2:8. Ele foi exaltado à glória do Pai. Então, assim, a ascensão de Jesus, Marcos, na sua conclusão de seu ministério aqui na terra e o começo de seu ministério no céu, como sumo sacerdote e advogado de seu povo. Então, Marcos conclui seu evangelho também, no final, dizendo então algo que é deixado para nós, que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Que vai dizer bem assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Amém, irmãos? Então Marcos encerra seu evangelho já, como ele é imediato, ele já começa encerrando, mostrando os discípulos indo pregar o evangelho. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. A gente conclui aqui uma visão panorâmica do evangelho de Marcos. Espero que possa edificar o seu conhecimento um pouco sobre os evangelhos e sobre a vida de Jesus. Se queremos conhecer sobre Cristo, nós iremos ter que estudar os evangelhos todos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só assim nós vamos compreender, entender, sobre a pessoa de Cristo.